Bom dia, irmãos. Quero agradecer a todos pelo privilégio de servi-los nessa manhã, compartilhando a palavra do Senhor. Essa palavra tão maravilhosa que refrigera nossa alma e que nos alimenta e que nos fortalece. Assim, quero agradecer a todos que estão aqui conosco. Que Deus possa estar visitando seu lar, sua família, né? Seu coração. Se você está no seu trabalho, que Deus te abençoe. Mas o importante é que a gente caminhe juntos nessa manhã, louvando ao Senhor, né? Engrandecendo o nome dEle e sendo fiéis ao Senhor. Eu quero orar nesse instante e pedir a Deus que nos use, nos capacite para a gente ministrar a sua boa palavra nesta manhã, tá bom? Então abra seu coração e já peça ao Espírito Santo de Deus para falar ao seu coração e ministrar na sua vida nesse dia. Amém? Senhor meu Deus, meu Pai, nós estamos aqui nesse momento juntos em oração, abençoando a vida dos nossos irmãos, servindo a obra do Senhor, pois o nosso papel é proclamar, Senhor, a Tua palavra, ensinar o Teu povo a andar nos Teus caminhos, a começar pela minha vida, pela minha família, mas sempre, ó Deus, com desejo de ser instrumento, de ser canal, de ser, ó Deus, instrumento nas Tuas mãos para abençoar. Ó Deus, tenhamos um dia abençoado, que o Senhor possa acrescentar vigor, né, força, aumentando cada dia a nossa fé, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor, e que possamos juntos, ó Deus, nos render aos Teus pés, confiando no Teu cuidado mesmo, sempre desejando, ó Deus, sempre desejando a Tua palavra para preencher e falar o nosso coração. Cuide de cada um aqui nesse instante, não deixe que nada roube nossa paz, nossa alegria, e que possamos ser um povo de fé. Cada dia nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Vamos estar ministrando nesse momento a palavra do Senhor. Eu fixei aí o texto dessa manhã, Isaías 28, 23 a 29. Convido os irmãos a lerem esse texto. É um texto muito interessante e que vai falar ao nosso coração nesta manhã. Tenho certeza que ele falará. Amém? Então, Isaías 28, do versículo 23 ao versículo 29, que diz assim: Ouçam bem, prestem atenção na minha voz, deem atenção à minha mensagem. Será que o lavrador passa a vida toda arando a terra sem plantar as sementes? Será que ele somente prepara o terreno e nunca planta? Quando termina de arar a terra, ele não planta o endro e não espalha as sementes do cominho? Não planta o trigo no lugar certo, a cevada no lugar apropriado na terra e o trigo duro nas margens? Ele sabe exatamente o que deve fazer, porque Deus o instruiu. Ele não separa os grãos da palha da mesma maneira para todos os cereais. O endro não precisa ser esmagado com ferro, basta ser batido com um pedaço de pau. O cominho também não precisa ser esmagado, basta ser sacudido com uma vara. Quando malha o trigo, ele não continua malhando até quebrar o grão. Ele faz passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os seus cavalos não a trituram. Toda essa sabedoria do lavrador vem do Senhor Todo-Poderoso. Ele é um professor maravilhoso. Vou repetir esse final. Toda essa sabedoria do lavrador vem do Senhor Todo-Poderoso. Ele é um professor maravilhoso. Eu li esse texto numa versão diferente, né? Eu li na Bíblia Viva. Mas na versão mais comum, que é a versão revista e atualizada, diz assim: Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz, atendei bem e ouvi o meu discurso.
Porventura lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia sulca a terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro, não semeia o cominho, não lança nela o trigo com leiras ou cevada no devido lugar, ou a espelta na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina. Porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa a roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Vou repetir esse último verso, versículo 29. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Eu queria, nessa manhã, compartilhar esse texto de Isaías. Os irmãos sabem que eu fiz psicologia, formei recentemente, mas eu queria falar sobre a terapia de Deus, né? A terapia divina, a terapia do nosso próprio Deus. Eu estou brincando às vezes com algumas pessoas que eu também estou fazendo terapia, né? Porque todos os dias eu tenho lavado as louças, então eu vou terapia, né? Eu vou para a pia da cozinha, né? E lavo as louças e ali estou fazendo a minha terapia. Bom, mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre a terapia de Deus, como que Deus é maravilhoso. Eu li nas duas versões para os irmãos, né, terem noção, e às vezes a sua Bíblia que está nas suas mãos é a versão RA, e eu li na Bíblia Viva para você ver, né, como que o texto, como que Isaías ilustra, usa a metáfora do lavrador para poder então nos ensinar uma preciosa lição sobre Deus. Deus é um excelente conselheiro. Deus é maravilhoso professor na nossa vida, né? Quando a gente se converte, né? Quando a gente tem aquele impacto da palavra de Deus na nossa vida, a gente entrega a nossa vida a Jesus, né? Quando a gente vem aquele amor, aquele momento tão importante da nossa fé cristã, né? Do nascimento da fé cristã na nossa vida, a gente experimenta uma coisa maravilhosa de Deus, não é verdade? Mas, como tudo, quando a gente se converte, também vem as lutas, vem as dificuldades, né? Vem as primeiras provações na nossa vida. E é ali que é testado também o nosso compromisso com Deus, se a nossa salvação, né? Se nós convertemos ou nos convencemos, né? Essa é a diferença. E se convertemos, ali a gente começa a experimentar desse conselheiro que é o Senhor, né? Entramos na sala do trono de Deus e sentamos no divã de Deus, né? E aí Deus vai nos aconselhando, Deus vai nos ensinando, Deus vai nos moldando. E ali a gente conhece esse lado tão maravilhoso também de Deus, da terapia dele, né? Da forma que ele nos trata, da forma que ele nos ouve. Muitas coisas que eu colho hoje na minha vida vêm de orações que eu já fiz há muito tempo atrás, né? Muito tempo atrás. E hoje eu colho, né? Segundo a graça e a misericórdia de Deus, Deus vai nos dando esse privilégio, vai atendendo nossos sonhos, nossos anseios, segundo a vontade dele. Então, queridos, vale a pena a gente sempre deitar no divã de Deus, né? Deitar ali, ou então sentar na sua cadeira, aquela cadeira maravilhosa que temos, né? Numa sala de terapia, geralmente é um sofazinho, uma poltrona macia, e ali sentamos e conversamos com o terapeuta.
No caso nosso, a gente também senta na poltrona de Deus ali, e Deus vai falando conosco, e Deus vai nos ensinando, Deus vai nos dirigindo, Deus vai nos aconselhando, Deus vai nos ensinando. É uma coisa maravilhosa de Deus, essa terapia dele. E é justamente isso que o texto está dizendo, irmãos. O profeta Isaías está falando como que Deus trata o seu povo, né? Conforme a necessidade do seu povo. É como o trabalho de um agricultor, né? Na época certa, ele lavra a terra, preparando-a para a semeadura. Depois, ele joga as sementes e meses depois faz a colheita. São tarefas distintas, feitas em momentos diferentes, mas com um só objetivo: uma colheita farta, né? Uma colheita abundante. Então Deus age semelhante ao agricultor, irmãos. Ele opera na vida dos seus filhos, ora de um modo, ora de outro. Seu povo, infelizmente, né, nós somos, né, às vezes rebeldes, né? Mas aí Deus vem, o que ele faz? Aplica a sua disciplina, não é? E depois, ele aplica a sua disciplina, mas não no sentido de nos castigar, mas de nos levarmos ao arrependimento e para que a gente o busque, não é verdade? Porque a nossa rebeldia, o nosso pecado nos afasta, né? Vai nos afastando de Deus. Então Deus aplica a sua disciplina para que haja em nós um mover diferente, né? Pelo arrependimento, pela inclinação, né? Pelo desejo de buscá-lo. Não é punição, é diferente. Punição é uma coisa violenta, é uma coisa drástica. Não é isso que Deus faz. Deus nos disciplina, né? A gente sabe, a gente como filho, a gente sabe quando nossos pais nos educaram pela disciplina ou pela punição, né? A gente sabe. A gente carrega isso dentro de nós. Nossos filhos nos compreendem na medida que nós exercemos nossa autoridade sobre ele. E Deus é esse Deus que ora, ele age de um modo, ora de outro, dependendo da necessidade daquele que está ali, ele aplicando, né, aquele momento. Então, queridos, quando nós passamos por tribulações, o que ele faz? Ele nos dá alento, né? Quando a gente passa por provações, tribulações, nós estamos no caminho de Deus, nós somos fiéis a Deus, nós estamos andando no trilho dele, mas aí vem uma tribulação. Como é que ele age? Da mesma forma? Não é com disciplina, não. Ele age no sentido de nos fortalecer, não é? Se quando ele aplica a disciplina é para nos restaurar, quando passamos por tribulações, ele age para nos fortalecer. Então, seja qual for a situação do seu seguidor, do seu discípulo, Deus lhe dá o tratamento pertinente. Não é assim? Eu fui professor por muitos anos, né? Vocês sabem disso. E eu sempre tentava identificar um pouco de cada aluno, né? De cada situação, da característica de cada um, para que eu pudesse usar uma linguagem que todos pudessem assimilar. É lógico que às vezes eu percebi que um aluno tinha mais dificuldade, então eu tinha que mudar a minha forma, a minha didática, para poder alcançar também aquele aluno. Então, Deus também ele vai agindo na vida de cada um. Ele sabe como nos ensinar. E à medida da nossa necessidade, Deus vai agindo. Tá certo? Deus não confunde as coisas, não. Tem hora que a gente acha que nós estamos passando por tribulação, mas não é não. Na verdade,
nós não estamos precisando ser fortalecidos, nós precisamos ser restaurados, porque, na verdade, é uma disciplina que nós precisamos de Deus. E tem hora que não, tem hora que é uma tribulação mesmo, é um momento de provação. Você está ali no altar de Deus, mas passa por adversidade. Então Deus vai agir ali para te fortalecer, para te levantar, né? Então Deus sabe como agir com cada um, com cada necessidade, com cada coração, tá certo? Então Deus trata cada um com delicadeza certa, assim como o agricultor colhe cada cereal com a ferramenta apropriada. Não foi isso que lemos no texto de Isaías? Para cada cereal, né? Se era cominho, se era o trigo, né? Se era o endro, ele sabia como agir com cada um, entendeu? Cada ferramenta para cada cereal, como tratar cada cereal para não perder nada, tá certo? Você vê, alguns precisavam ser triturados, outros não. Olha como que esse texto é uma metáfora linda a respeito de Deus tratando e cuidando. É a terapia de Deus, né? Ele respeita as características de cada um. Cada um. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus, ele respeita a característica de cada um. Por isso, irmãos, cada um de nós temos um sofrimento. Às vezes nós tratamos o sofrimento das pessoas como se fosse tudo igual. Não é. Cada um tem suas características. Cada um tem a sua individualidade, tem a sua singularidade. Então é importante a gente entender como é que Deus também aplica isso nas nossas vidas. Amém? O povo de Deus na época de Isaías, é bom lembrar isso, e também hoje, ele precisa considerar a forma do Senhor lidar conosco, né? Na época de Isaías, o povo estava muito rebelde, muito distante, né, de Deus. E quem vive lhe desobedecendo não pode esperar a tolerância e aprovação de Deus, não. Tá certo? Entenda isso. Deus não vai passar a mão na sua cabeça, nem na minha cabeça, porque Ele sabe como tratar cada um de nós. Ele sabe o momento para cada coisa, assim como o agricultor sabia o momento para cada situação. Assim como ele conhecia como cuidar de cada cereal, tá certo? Então Deus está usando essa metáfora para falar conosco. Deus disciplinará para corrigi-lo. Vai doer, mas vai trazê-lo de volta à intimidade com o Senhor. E se você estiver passando por provações e tribulações, Ele também vai saber agir com você para te tratar, para te fortalecer, e para você realmente andar nos caminhos dele firme, sem vacilar. Quem se arrepende, suplica seu perdão, não deve pensar que Deus o rejeitará. Antes, ele restaurará seu filho, firmando-o na fé. Então pense sobre isso, creia nisso, saiba que Deus está sempre nos usando da maneira, está nos falando de maneira certa para cada necessidade, para cada momento. E obviamente Ele vai nos usar de acordo com a necessidade dele, porque Ele sabe as características de cada um de nós também, nesse sentido. Amém? Então anotem essa frase: a terapia de Deus é variada, mas tem só um objetivo, que seus filhos tenham o mesmo caráter de Cristo. Terapia de Deus. Como que Deus trata com a gente? Como é que Deus nos ensina? Como é que Ele nos fortalece ou nos disciplina? Dependendo da nossa necessidade. Que Deus abençoe a sua palavra. E que essa manhã essa palavra tenha falado e mexido ao seu coração nesse dia. Todos nós precisamos de terapia, viu, irmãos? Todos nós. Não da pia. Não, essa também, né? Mas nós precisamos da terapia de Deus. Com certeza, todos nós precisamos entrar no trono na sala do trono de Deus, né? E que Jesus já abriu esse caminho vivo
e maravilhoso para nós. Não é isso? Hebreus fala isso, que Jesus abriu esse novo e vivo caminho. Então todos nós podemos entrar na sala de Deus, lá no consultório de Deus, lá naquele lugar maravilhoso que Jesus abriu para nós. E lá a gente pode nos quebrantar, nós podemos abrir nosso coração para o Senhor, e ali Ele está nos ouvindo, né? Ele está ali entendendo e trabalhando conosco. Amém? Então Jesus abriu esse novo e vivo caminho. Olha o que diz lá em Hebreus 10: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. Amém? Ele é fiel. Esse caminho está aberto, esse novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós. Lembra que no dia que Jesus morreu, o véu foi rasgado de cima até embaixo. E agora a gente pode entrar nesse consultório de Deus e ter a terapia de Deus. Que Deus abençoe você e a sua casa. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos ao Senhor por esta manhã, Pai. Somos gratos ao Senhor pelo cuidado, pelo privilégio que nós temos do Senhor nos escutar. Temos o privilégio do Senhor nos ouvir. Temos o privilégio, Deus, do Senhor nos atender, ó Deus, de uma maneira tão graciosa, tão maravilhosa, uma maneira delicada, mas ao mesmo tempo justa, um atendimento realmente ao mesmo tempo humano e divino, porque o Senhor sabe quem somos, não tem nem como esconder nada do Senhor. Mas o Senhor nos ouve, o Senhor nos escuta, o Senhor está presente na nossa vida. Eu agradeço, Deus, por essa palavra encontrada em Isaías. Como ilustra bem, Senhor, a sua maneira didática, terapêutica, a sua maneira tão graciosa, ó Deus, de tratar cada um de nós. O Senhor não mistura a gente, não. O Senhor sabe como que é cada um. Tu sabes que alguns são endro, outros são cominhos, outros são trigos. Cada um, o Senhor tem um jeito de lidar, Senhor. Como é importante isso, a gente saber que o Senhor conhece as características, a singularidade de cada um. E como é importante a gente saber que o Senhor tem o tratamento certo para cada um de nós. E tudo que o Senhor faz é justo, é maravilhoso, é ao mesmo tempo amoroso, é um tratamento realmente eficaz. É a terapia que não tem como realmente a gente dizer que não foi curado. Não, é uma terapia maravilhosa de um Deus soberano, de um Deus maravilhoso, que cuida do seu povo, porque o Senhor quer que a gente produza. O Senhor quer que a gente se frutifique. O Senhor quer que a gente, em todos os sentidos, amadureça. Porque uma semente lançada, ela precisa germinar, ela precisa amadurecer para chegar ao ponto da colheita. Então, ó Deus, essa metáfora do lavrador e a terra é uma coisa maravilhosa. E a semente de Jesus um dia entrou na nossa vida. Entrou, ó Deus, e encontrou um bom solo. E tem que encontrar um bom solo. Se não encontrar, a semente não cresce de maneira correta.
mas o Senhor possa estar, ó Deus, cada dia nos tratando, nos ensinando, e que a gente tenha a intrepidez, como diz Hebreus, de entrar no lugar santo dos santos, que já está aberto. Jesus já abriu esse novo e vivo caminho. Nós temos ali aquele divã ou então aquela poltrona macia, que a gente entra, senta e temos um Senhor maravilhoso, um Deus maravilhoso que está ali para nos ouvir. E o Senhor quer que a gente se aproxime do Senhor com o coração quebrantado, né? Com o coração realmente ali para entender, para buscar, para querer a sua vontade. Nós agradecemos, ó Deus, por essa tamanha maneira maravilhosa do Senhor agir em nossas vidas. Que essa palavra fale o coração de todos aqui. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela audiência, né? E que Deus conceda um dia muito abençoado para todos nós. E um Abacuque bem grande para todos vocês. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tchau, tchau.